Fala pessoal, você que está no YouTube, você que está na rede de rádio, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Destaque ANC. Hoje para a gente falar sobre política e recebendo mais uma vez aqui na rede ANC o deputado estadual Cláudio Pinho. Seja muito bem-vindo, é uma grande satisfação estar recebendo o senhor aqui nesse quadro de entrevista. É um prazer participar aqui com vocês. Espero poder contribuir com informações. Vocês sabem, instigar muitas Sim. vezes, né, o entrevistado para poder trazer o que a população quer saber, né, sobre os assuntos do Ceará, sobre os assuntos de Fortaleza, e espero aqui com vocês poder contribuir com informações para o estado do Ceará. Perfeitamente. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o cenário político em Fortaleza. O deputado já tem a sua posição, você consegue perceber aqui. Mas vamos falar sobre São Gonçalo do Amarante. Lá foram quase 13 mil votos que o senhor conseguiu. O que é que faltou para engrenar um pouco mais a candidatura lá em São Gonçalo? Olha, São Gonçalo do Amarante fez a opção por um projeto que está lá, o atual gestor, né? Assim, faltou votos, como se diz, mas um derramamento assim desenfreado de dinheiro, o uso da máquina assim de uma forma grotesca até, lançamento de programas. Pra você ter ideia, asfaltando rua na véspera da eleição, e o povo foi utilizado como prenda de leilão. E nós trabalhamos com propostas, né, e a população fez a opção pelo dinheiro. Ah, no período da sua campanha, o senhor defendeu a sua candidatura e chegou a realizar algumas denúncias também ao atual gestor. Essa postura de fiscalização, de oposição, vai continuar lá em São Gonçalo? Bem, a população assim me colocou na oposição. Quando faz opção pelo o atual gestor, ela me coloca nessa votação 30% dos votos, então 30% da população quer que eu faça oposição. E eu continuarei com as cobranças, farei a fiscalização, inclusive a eleição parou, você vê o prefeito Sarto perdeu a eleição e continua trabalhando, fazendo obras, entregando, e lá as obras pararam. Será que era isso que a população esperava da gestão? Então, eu estou dando um tempo, vou deixar passar o segundo turno e já estou avisando através da ANC que vou continuar as cobranças. Vou, inclusive, aprofundar a fiscalização, né, com o orçamento, com as despesas, com os pagamentos que estão sendo realizados, para poder fazer com que o nosso mandato fique à disposição do povo e o povo saiba das informações. Porque teve uma onda de PIX lá, né, que nós fizemos essas denúncias, né, a consultora ganha licitação, a secretária de uma assessora de um chefe político, vamos dizer assim, do município, recebe o WhatsApp das pessoas e manda a ordem para a consultora, e a consultora faz os pagamentos a terceiros. E se vocês acharem que isso é correto, mas a justiça está aí, vamos esperar a fiscalização e o resultado dessa apuração para provar à população de São Gonçalo do Amarante esses desvios que estão acontecendo com o dinheiro do povo. Aliás, o nosso dinheiro que está sendo muitas vezes mal empregado. É exatamente sobre esse ponto que eu queria detalhar um pouco com o senhor aqui na entrevista, no começo de outubro, o senhor gravou um vídeo, fez algumas denúncias sobre possíveis lavagem de dinheiro, compra de voto. Em que pé estão essas denúncias? Já começou alguma apuração da justiça em relação a isso? Olha, a justiça às vezes demora, não é? E é confiando nessa demora que as pessoas muitas vezes cometem os delitos. Ou não só a demora, como talvez a sensação de impunidade. E lá não é diferente. Mas eu quero lembrar aqui que a gestão anterior à minha, né, fazia alguns maus feitos e nunca se preocupou. De repente, São Gonçalo estoura nas manchetes dos jornais aí com 27 pessoas presas, né? Então, pode ser que isso volte a acontecer em São Gonçalo do Amarante com essa, e eu espero, com a quebra
do sigilo bancário, né, dessas pessoas que passaram a receber PIX aí indiscriminadamente. Falta transparência na atual gestão. Como é que ficou aquela questão dos 100 milhões contratados para se investir em São Gonçalo do Amarante? Olha, eu procurei, né, a comprovação desses pagamentos, né, desse investimento, né, o que ele conseguiu, que eu consegui identificar para os 100 milhões foi muito asfalto e aí depois da nossa cobrança ele passou a lançar obras que por sinal estão paradas, né, e isso é com tristeza que a gente vê isso aí. O senhor fez críticas pontuais em algumas áreas lá de São Gonçalo do Amarante, como por exemplo a educação. Na sua gestão, o senhor deixou como legado a diversas escolas nota 10. Como é que está isso hoje lá em São Gonçalo? A educação é a garantia de um futuro para a geração, tá? E, infelizmente, São Gonçalo, que chegou a ter 75 escolas nota 10, ficou algum tempo zerado e agora eles apresentaram aí 16 escolas nota 10, mas nenhuma escola premiada. Então, assim, a gente vê com muita preocupação essa questão também do material didático dos alunos, do fardamento, do transporte escolar, da merenda escolar, e isso tudo nós precisamos cobrar, porque além do recurso próprio, ele recebe dinheiro do governo federal para ter uma merenda de qualidade, né? Recebe dinheiro para o transporte escolar. Deixei uma frota de ônibus, né? Só rota de universitários, nós tínhamos 27. Quer dizer, além de atender os alunos, né, da rede municipal, tinha um convênio com o Estado que atendia os alunos da rede estadual e ainda tinha os universitários. E a gente vê assim, a angústia dos nossos alunos e dos seus pais que muitas vezes deixam de ir para a aula por conta da falta do transporte escolar. Uma das suas promessas de campanha era compor todo o seu secretariado de gonçalenses, né, naturais ali, filhos da terra. Isso está sendo observado na atual gestão? Como é que está essa valorização pelo profissional tinha local? 15 secretários ou ex-secretários de fora, né? E ele, na minha primeira gestão, eu tenho que falar, eu levei algumas pessoas, tinha que ter um ambiente técnico para, inclusive, consertar a máquina da prefeitura. Quando eu digo isso, é porque assumi com 30 milhões de dívidas. E será que eu consertei a máquina? Deixei 63 milhões nas contas e tinha obras em todos os locais, todos os distritos, em muitas localidades, e ainda não foi necessário fazer empréstimo. Então, tudo isso foi fruto de um trabalho de organização e qualificação. O bom, por que eu tenho a segurança de dizer que São Gonçalo tem capacidade de ter os secretários 100% de lá, porque nós preparamos os alunos, né, os jovens para ocupar cargos, dando experiência. Nós lançamos na época a questão do estágio na área, então os jovens estavam estudando e já trabalhando na área em que eles estavam estudando. Então isso preparou a nossa juventude, as pessoas para ocuparem os cargos e funções. Inclusive, eu posso dar o exemplo, diversas pessoas estão em municípios vizinhos e outras desempenhando funções em Fortaleza porque não tiveram oportunidade lá e são reconhecidamente bons técnicos, bons quadros que estão trabalhando em diversas prefeituras, inclusive a Prefeitura de Fortaleza. Geração de emprego e renda hoje é um problema lá em São Gonçalo? Olha, São Gonçalo do Amarante é um município que está o complexo industrial e portuário do PECEM, né? Então, assim, a maioria dos investimentos na área empresarial, por conta do complexo, são em São Gonçalo do Amarante. Porém, a crise econômica tem feito diminuir o encolhimento de vagas no mercado de trabalho, né? Em março, foi abril, São Gonçalo do Amarante perdeu mais de 500 vagas entre as pessoas que entram e que saem, mais de 500 vagas no mercado de trabalho. Uma das maiores empresas que mais empregam lá em São Gonçalo, na região, é a Aeres. A Aeres teve também assim,
uma diminuição no seu quadro. Então, tudo isso afeta a economia, afeta o desenvolvimento local e o gestor muitas vezes tem que se reinventar para ir em busca de investimentos, ter credibilidade para atrair negócios e assim gerar a economia do município. Perfeitamente. Saindo só um pouquinho de São Gonçalo do Amarante, vou começar a falar sobre Fortaleza, sobre o cenário local. O senhor está bem engajado na campanha de um dos candidatos. O PDT, em nível nacional, declarou uma postura neutra, mas aí a gente está vendo aí algumas figuras do partido tomando sua posição. André Figueiredo decidiu apoiar Evandro e o senhor optou por se engajar na campanha de André Fernandes. O que o levou a tomar essa decisão? É uma postura pessoal? É a orientação de alguma liderança? Olha, eu faço parte dentro do PDT, sou muito ligado ao atual prefeito Sarto e ao ex-prefeito Roberto Cláudio. Também acompanho o ex-presidente, ex-governador Ciro Gomes. Porém, vendo o que se passa no governo do Estado, enquanto deputado, que dos seus primeiros atos foi criar diversas secretarias, né, e isso aumentando a despesa da máquina. E aprovando uma lei contra o meu voto e parte da bancada do PDT, do aumento de imposto. Como é que você exige sacrifício da população e você, enquanto governante, no lugar de enxugar a máquina, de sacrificar, de economizar, está gastando mais? Então, vendo isso, vendo que quando o PT passou pela Prefeitura de Fortaleza, deixou a educação uma das piores do estado do Ceará. Para não dizer a pior, era a segunda pior educação do estado do Ceará. Falta de projetos. Então, o resultado disso nós já tínhamos, já vem acompanhando. Então, preferimos acreditar no novo, que abre uma perspectiva de mudança, que abre também a perspectiva de não ficar tudo de um lado só, por conta de ser a hegemonia, de ter uma hegemonia no estado do Ceará. Então, acredito muito na candidatura do deputado André Fernandes para que ele possa fazer as mudanças que o povo de Fortaleza está querendo. E eu, enquanto parlamentar e convivendo com as atitudes que o PT tem adotado no estado do Ceará, fiz a opção de acompanhar, de ir com o grupo. Isso foi discutido em grupo, inclusive com parte da bancada do PDT, né? Nós somos 4 parlamentares que comungam dessa forma e nós fizemos a opção em acreditar na candidatura do deputado André Fernandes pelo PL, porque Fortaleza não pode ficar sendo uma secretaria do atual governo. Nós observamos ali no primeiro turno o André Fernandes fazendo algumas críticas ao prefeito Sarto, o que é natural, eram adversários. E agora a gente observa, né, deputados do PDT ao lado de André, boa parte dos vereadores aliados com André, alguns secretários da gestão Sarto com André. E ele falava o seguinte, naquela música que a campanha preparou, que tudo de ruim que existia na capital, a culpa era do Sarto. E agora com esse apoio, como é que fica? Isso é resolvido internamente para não atrapalhar o que vocês pensam? Olha, segundo turno não é o que você quer. Meu candidato era o Sarto. Se eu pudesse, o segundo turno, eu tenho que escolher entre um e o outro, só são 2. Eu vou me omitir enquanto parlamentar, enquanto político, enquanto uma pessoa que também ama Fortaleza, eu tenho que lutar pelo melhor para a cidade. E entre um candidato e o outro, nós fizemos opção pelo deputado André. Agora, as críticas que ele fez, ele deve procurar resolver esse problema, né? Então, isso faz parte da democracia, não existe, eu acho que nem por parte do prefeito Sarto, que preferiu não se envolver, está preocupado em terminar a gestão, fazer a transição, entregar a Fortaleza toda arrumada. E nós, enquanto políticos, nós fomos lá, fizemos a adesão, conversando com ele sem nenhum pedido, sem ter barganha nenhuma. Pelo contrário, o que a gente quer
que ele faça uma boa gestão, porque Fortaleza merece continuar ou até melhorar esse projeto que foi iniciado em 2013, quando o então, na época, deputado Roberto Cláudio foi candidato e assumiu a prefeitura, e depois passou para o ex-deputado também, Sarto, né? Então, a gente viu a educação sair dos últimos lugares do estado do Ceará e do Brasil para ser a melhor educação das capitais. E isso, será que não impacta no futuro da cidade, no futuro das pessoas, ter uma periferia atendida com tijolinho, como ele diz assim, com intertravado, construção de novos postos de saúde, construção de mais cucas. Então, tudo isso tem que ser melhorado, e a gente espera que o deputado André, o candidato a prefeito André, possa fazer valer o seu discurso e, principalmente, fazer valer a vontade do povo. Eu tenho andado na cidade, tenho visto que o povo quer a mudança. Lógico que nós estamos vendo uma campanha muitas vezes sórdida, uma campanha milionária aí para tentar fazer com que o candidato do PT possa ganhar a eleição. Mas acredito na força popular, né, na vontade do povo pelo novo, e acredito que o deputado e o candidato André Fernandes possa vencer esse pleito. Como deputado de oposição, que está fazendo aquele trabalho de fiscalizar, como é que fica aquela questão ali na Assembleia da dispensa de licitação para a construção do novo plenário? Isso pode dar alguma coisa para Evandro Leitão? Como é que eu, inclusive, puxei esse assunto lá no plenário da casa, que era tão urgente que uma licitação você faz dentro de 30 dias, 40 dias. Hoje nós estamos trabalhando no auditório e era necessário realmente fazer uma dispensa, uma obra com um telão de 5 milhões de reais. Então, esses questionamentos todos devem ser feitos, é possível de ser investigados no futuro, né? E aí eu tenho os órgãos de fiscalização para fazer essa apuração. Então, inclusive, eu falei isso no plenário, num debate em que as pessoas, os outros colegas parlamentares, estavam questionando o prefeito Sarto. Eu até falei, o que está sendo gasto no plenário da casa foi o valor da requalificação da Praia de Iracema, para que a população possa ter conhecimento. O candidato André, né, tem falado, às vezes, no debate, o que é que justifica um telão de 5 milhões de reais para botar um painel de LED de 5 milhões de reais para botar na Assembleia Legislativa. A Assembleia realmente passa por um momento de dificuldade, porque a casa estava, eu posso dizer assim, o incêndio do plenário foi um incêndio que para mim já era algo esperado algum dia, porque na minha bancada, coincidentemente, eu acho que no mês de novembro ou dezembro, pegou fogo, um curto-circuito lá, saiu fogo pela tomada. Né? No inverno, vocês que sempre estão trabalhando lá na Assembleia, vocês era balde dentro do plenário com goteira. As salas ao redor do plenário, todas com mofo. Então, assim, a casa teve um dia na casa que estourou um cano de esgoto, que era fezes, meu irmão, dentro da Assembleia. Então, quer dizer, a casa precisa ser cuidada, precisa ser bem administrada, porque é a casa do povo, a população vai. Se você for também nos auditórios, onde são feitas as sessões das comissões, você vai ver que está tudo precisando de manutenção. E a casa olhou para outras coisas e não fez o seu dever de casa, que era manter a casa em bom estado. E terminou o quê? Um curto-circuito, tendo aquele incêndio, destruindo o plenário, saindo talvez mais caro do que fazer os reparos, e ainda com a empresa, através de uma
dispensa de licitação, tá certo? Com a mesma que fez o tribunal, aí ele diz que não foi o tribunal que contratou, foi o governo do estado que foi fazer a obra do tribunal, que a mesma construtora até hoje não entregou a obra do tribunal, o tribunal ainda não se mudou e está lá dentro da Assembleia a mesma construtora que fez delação premiada naqueles processos lá atrás de Lava Jato, é a mesma, né, o dono da construtora é o mesmo que fez a delação, que está lá dentro da Assembleia. Então aí os órgãos de fiscalização devem fazer todo esse apurado para ver dentro da realidade o que foi feito na casa. O senador Eduardo Girão, que esteve aqui, né, sentado nessa mesma cadeira que o senhor está, ele chegou a falar que faltava gestão, não faltava dinheiro. Teve a questão mesmo de um déficit aí, de o Estado ter gastado mais do que arrecadou? Sim, olha, quase todo mês, eu estou aqui exagerando um pouco, tem um empréstimo que chega na Assembleia e voltado a toque de caixa, tá? Tem matéria do Estado que chega de manhã, vem o líder do governo, faz o requerimento, é aprovado e às vezes às 14 horas, 15 horas já está pronto, aprovado, para poder ir à sanção governamental. Então, sem nenhuma discussão, essa questão do aumento do ICMS, que foi a alíquota, tá certo? Passou de 18% para 20%. A gente conversa aqui, não, 2% não representa nada, não é 2% o reajuste. O reajuste foi de 11%. Cláudio, 11%? Isso mesmo. Se você, aqui para que a população entenda, 18 mais 10%, seria o quê? 1,80. Então iria para 19,80 a alíquota, mas a alíquota foi para 20%. Então subiu 11% o ICMS. O seu salário subiu 11%? Não, mas o arroz subiu, o combustível subiu, a energia subiu mais do que isso, a água, tudo subiu 11% por conta desse aumento do ICMS. E teve a participação direta do presidente da casa, teve a participação direta do líder do governo, teve a participação direta dos deputados da base. Nós votamos contra, inclusive o PDT, que é o nosso partido, está questionando a constitucionalidade da lei por conta da sua tramitação e de diversos artigos do ICMS, do Código Tributário Estadual, no Supremo Tribunal Federal, porque acreditamos na inconstitucionalidade desses artigos. Aumento de secretarias na gestão de Albano de Freitas, o contribuinte acaba pagando essa conta? A população precisa saber que em 2022, ano da eleição, a folha de terceirizados, 800 milhões. 2023, primeiro ano de governo, folha de terceirizado, 1 bilhão e 800 milhões. Quem está pagando essa conta? Somos nós, é você. Somos nós, o dinheiro é do povo. Então, tudo isso, a população precisa saber, ainda bem que aqui você está abrindo um espaço para que o povo saiba. Então, era isso que eu ia querer para Fortaleza, onde você exige sacrifício da população com aumento de imposto, da carga tributária, e você vai engordar a máquina para cumprir acordo de campanha política, não é dessa forma que você faz gestão. Eu fui gestor, tá? E na época tive uma queda de receita em São Gonçalo do Amarante, eu fui gestor em São Gonçalo do Amarante, fui prefeito por 2 vezes. E terminada a obra de construção da Companhia Siderúrgica do Pecém, e lá nós sabíamos que ia ter redução do ISS. E nós, inclusive, reduzimos o meu salário, o salário do vice, salário de secretário, dos comissionados, enxugamos a máquina para poder não faltar dinheiro para investimento, não faltar dinheiro para a saúde, para a educação. E não foi preciso fazer empréstimo, nem para as obras faltar dinheiro para isso. Foi um ajuste que nós fizemos nas despesas de custeio com a máquina, com o peso da máquina pública, para poder os serviços da população continuarem
sendo bem empregadas. Então era isso que o governo deveria fazer, não chegar, estar aumentando imposto no momento que a economia está em dificuldades, a população está sem dinheiro, a população está endividada, tendo que comprar tudo mais caro. E além do mais, é um recado que você passa para as empresas, para os investidores. Se tem o ICMS mais barato no estado de Pernambuco, lá no Rio Grande do Sul, por que é que eu vou trazer minha empresa para o estado do Ceará? Se lá vai ter menos imposto. Então isso acarreta também no desemprego, na falta de emprego, como a Dakota foi embora, a Paquetá foi embora, lá de Itapajé, de Pentecoste, aí foram 3 mil empregos, 4 mil empregos que deixaram de existir no estado do Ceará. Há 12 anos o PT não chega à Prefeitura de Fortaleza. Você acredita que a forma de governar o estado do Ceará, a Mano de Freitas é do PT, pode ser espelhada na Prefeitura de Fortaleza caso o Evandro chegue? Não tenho dúvidas. E é isso que fez com que nós, parte da bancada do PDT, fosse apoiar a candidatura do Fernandes, né, do André Fernandes, né, por conta da forma de gestão que o PT faz. A gente discorda desse tipo de gestão e acreditamos no novo, e o novo poderá trazer para Fortaleza, inclusive, a vontade de trabalhar mais. Como o governo cortou o dinheiro para o prefeito Sarto, não é que cortou, diminuiu o repasse que fazia mensalmente para o IJF, que era de 6 milhões e pouco, baixou para 5, tá certo? Diminuindo o valor, quando todos sabem que o IJF, pelo menos 50% do seu atendimento é para a população do interior que vem ser atendida aqui. E aí o cara vai e diminui. Tinha um convênio com as mulheres guerreiras, que era um financiamento de 17 mil reais para que as mulheres pudessem botar o seu negócio, incentivar isso. O governo cortou. Quer dizer, começou a perseguir Fortaleza. Aí, no aumento das passagens de ônibus, tinha um subsídio por parte do governo para que o preço da passagem não subisse. Ele cortou. Então, passou a perseguir Fortaleza e nem por isso as ações deixaram de existir. Houve uma movimentação por parte do prefeito Sarto para poder mostrar à população fortalezense que a prefeitura poderia caminhar com as suas próprias pernas, sem depender do governo do estado. Para que a população entenda, de transferência voluntária, que o governo usa esse dinheiro para ajudar os municípios. Sabe quanto Fortaleza recebeu? 140 mil reais. Teve prefeitura do interior que recebeu 60 milhões, 80 milhões. Então, quer dizer, o PT passou a perseguir a população de Fortaleza. Você, fortalezense, passou, não sei por que, a ser perseguido. E será que as pessoas que fazem o tratamento do câncer, contra o câncer, tá certo? Que também não recebem dinheiro do Estado. A população não sabe disso. Que o interior muitas vezes vem fazer o tratamento em Fortaleza. Fortaleza recebe dinheiro do governo federal e o resto é do próprio tesouro da capital. E atende muita gente também no interior. O Estado não dá ajuda nenhuma no tratamento oncológico. Por isso é que eu acho que tem que ter essa independência mesmo. E Fortaleza, na época, me lembro bem que vivenciamos um momento em que eu era Juraci e você é muito novo, tá certo? O prefeito Juraci Magalhães e era o governo contrário. Teve Tasso, né? Teve Ciro, teve Lúcio. Então, nessa época, e Lúcio já chegou a prefeita Luiziane, mas as coisas aconteciam, Fortaleza fez se desenvolver mais, porque as pessoas queriam fazer mais para mostrar. E assim é que a gente espera que, com o André Fernandes chegando à prefeitura, ele possa fazer com que Fortaleza possa se desenvolver, possa crescer e ter dias melhores para a população. Deputado, na sua avaliação, qual vai ser o legado deixado pelo prefeito Sarto Nogueira nesses 4 anos de trabalho? Bem, o Sarto melhorou, ampliou muito o atendimento de saúde.
Sarto levou para a periferia desenvolvimento, levou esgoto. O Sarto está fazendo a questão da qualificação das mulheres. Eu fui secretário de Desenvolvimento Social. O Sarto pega a população de rua. Nós fazíamos a qualificação, dava cursos, e além de dar os cursos, ofertar os cursos, você já dava a possibilidade de sair trabalhando como quem fazia o curso de mecânico de moto já recebia todo o material para consertar a moto. Quem fazia curso de bombeiro hidráulico recebia todo o material para trabalhar já como bombeiro hidráulico. Até aqueles que fizeram de espetinho, pipoqueiro, recebia o seu carrinho de pipoca com o gás já, com todo o primeiro equipamento para poder produzir. Então, o Sarto investiu no social, investiu na infraestrutura, fez reforma em diversos hospitais, como Gonzaguinha, Frotinha. Então, ampliou a rede de assistência também nos postos de saúde, ampliou o ensino em tempo integral. Então, ele continuou o trabalho do Roberto Cláudio, conseguindo, inclusive, superar o prefeito Roberto Cláudio em questão de obras na parte da saúde, abrindo mais postos de saúde novos, né, continuando escolas também de tempo integral e ainda colocando Fortaleza como a melhor educação das capitais. Perfeito. Antes da gente passar para o finalzinho da nossa entrevista, futuro de Cláudio Pinho. Continua no PDT, vai dar prosseguimento ao mandato. Se eu for secretário de Desenvolvimento Social aqui de Fortaleza, será que pinta algum convite aí para participar da Não, eu não. Eu estou pensando em continuar o nosso trabalho na Assembleia, no nosso partido, no PDT. Agora, aproveito o espaço para dizer, vamos exigir uma postura mais enérgica por parte da direção partidária, para que hoje o partido tem duas bancadas, tem parte do PDT que já está funcionando como se fosse do PSB, né, com os seus prefeitos todos filiados ao PSB, mas continua ocupando os cargos do PDT lá na Assembleia. Então, nós queremos que o partido resolva essa questão, já que eles têm a carta dada pelo partido de desfiliação, ganharam na justiça. O que é que esse povo ainda quer no PDT? Então, eu acho que chegou o momento. Ou ficam eles, ou ficam nós. Perfeitamente. Eu sou direto. Eu sou direto, não tem meia conversa, não. Muito bom, a gente gosta assim, muito bom, tem que ter posicionamento. Deputado, eu queria agradecer aqui a sua participação no Destaque ANC, sempre estaremos aqui de portas abertas para receber o senhor. Muito obrigado, boa sorte na caminhada, tamo junto. Eu agradeço. Seu recado para a população, por favor. Não, quero agradecer o espaço, me colocar à disposição. Se vocês tiverem ideias que possam contribuir com o nosso mandato, mande as mensagens lá no nosso Instagram, @ClaudiPepinho, para podermos fazer um bom trabalho a favor de você, a favor da população. Enfim, eu fui eleito pelo povo para trabalhar por você. Com esse recado, nós finalizamos mais uma edição do Destaque ANC. Muito obrigado pela sua audiência. Você já sabe, Rede ANC na cobertura das eleições 2024. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Tchau, tchau e até mais.